O vampirismo espiritual, que vai além das representações mitológicas e culturais associadas a seres que sugam sangue, é um fenômeno energético profundo que se manifesta no plano espiritual. Espíritos desencarnados, muitas vezes perdidos e dominados por vícios não resolvidos, desejos materiais ou emoções negativas, como raiva, rancor e medo, se tornam o que podemos chamar de vampiros espirituais. Esses espíritos têm uma necessidade contínua de alimentar-se da energia vital de outros seres vivos, especialmente daqueles que estão em desequilíbrio energético. Essa alimentação espiritual, ao contrário do que se imagina, não ocorre apenas em momentos de debilidade física, mas principalmente quando a pessoa está emocionalmente fragilizada ou em um estado de exaustão mental e espiritual. Eles se aproximam dos indivíduos vulneráveis em momentos de fraqueza emocional, como após brigas, traumas, ou estados de grande cansaço, aproveitando a abertura energética dessas pessoas, que têm seu campo áurico enfraquecido e, portanto, mais suscetível a influências externas. O vampirismo espiritual também pode ocorrer quando a pessoa está em busca de coisas materiais ou vive uma vida de egoísmo e superficialidade, atraindo, assim, seres de baixa vibração. Esses espíritos vampiros podem ser vistos como almas presas ao plano material, que não conseguiram evoluir espiritualmente antes de sua morte e continuam a se apegar às suas paixões, desejos e vícios. Eles, ao não conseguirem superar os traumas e apegos que possuem, tornam-se parasitários, buscando incessantemente um meio de continuar a experiência de prazer, poder ou satisfação que não conseguiram alcançar durante a vida física. Essa busca por prazer e satisfação, sem o devido cuidado espiritual, os mantém ligados ao mundo material e à obsessão energética, onde o consumo da energia vital das pessoas se torna uma forma de sobrevivência espiritual. Na maioria dos casos, esses espíritos vampiros se tornam cada vez mais insaciáveis, necessitando cada vez mais de energia para saciar seus desejos. Isso cria um ciclo vicioso em que a pessoa atacada sente um cansaço extremo, sem explicação, e começa a se sentir cada vez mais sem vitalidade e sem motivação para suas atividades diárias. O processo de vampirização pode ir enfraquecendo tanto o corpo espiritual quanto o físico da vítima, tornando-a vulnerável a doenças e outras formas de desequilíbrio. Ademais, o vampirismo espiritual não é um fenômeno que ocorre de maneira isolada. Muitas vezes, esses espíritos se organizam em grupos, conhecidos como confrarias espirituais das sombras, que têm como principal objetivo alimentar-se das energias vitais dos seres humanos. Essas entidades podem atuar coletivamente, se unindo para formar uma rede energética invisível, alimentando-se de maneira mais eficiente da energia dos seus alvos. A atuação desses grupos pode ser ainda mais destrutiva, pois o processo de vampirização não atinge apenas a vítima direta, mas também os que estão ao seu redor. Por exemplo, o vampiro espiritual pode se ligar a uma pessoa que, por sua vez, transmite esse desgaste energético para seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Isso ocorre porque, ao consumir a energia da pessoa principal, o espírito vampiro pode afetar outros, tornando as pessoas do círculo próximo cada vez mais vulneráveis a essa energia parasitária. Dessa forma, a rede energética da vampirização se espalha, criando um ambiente de desequilíbrio, sofrimento e desgaste energético, e resultando em um ciclo contínuo de exploração da vitalidade. Além disso, quando falamos sobre práticas ocultistas e de magia negra, o vampirismo espiritual se agrava ainda mais. Muitas vezes, esses espíritos são invocados ou atraídos por rituais que envolvem o uso de sangue e outras energias de baixa vibração, como o ódio e o medo. O sangue, especialmente o de animais sacrificados em cerimônias de magia negra, cria uma poderosa ligação energética entre esses espíritos e aqueles que praticam tais rituais. O fluxo de energia densa gerado durante essas cerimônias, juntamente com as emoções intensas como o medo e a dor, serve como uma espécie de alimento energético para os vampiros espirituais. Esse tipo de prática pode, além de gerar um forte vínculo energético entre as entidades das trevas e seus praticantes, trazer consequências ainda mais graves, tanto para quem os invoca quanto para os inocentes ao redor. As energias negativas que são liberadas durante essas práticas podem se espalhar, afetando os corpos espirituais de todos os envolvidos, causando desarmonia e um desgaste espiritual profundo.
Aqueles que se entregam a essas práticas muitas vezes ficam presos em um ciclo de dependência energética, no qual se tornam cada vez mais vulneráveis a ataques espirituais e a manipulações dessas entidades de baixa vibração. A obsessão espiritual é uma das manifestações mais profundas do vampirismo, ocorrendo quando um espírito vampiro se vincula de forma contínua e persistente a uma pessoa. Esse vínculo cria um ciclo de dependência energética, em que a vítima perde cada vez mais sua vitalidade e se vê mais enfraquecida, enquanto o espírito vampiro vai se alimentando da sua energia. Esse processo pode ser extremamente prejudicial à saúde física, emocional e espiritual, pois a pessoa não só sofre fisicamente, mas também começa a experimentar um desgaste emocional, como depressão, desânimo, sentimentos de desesperança, e uma constante sensação de vazio. Em casos mais graves, a pessoa pode passar a viver uma vida totalmente desconectada de seu propósito espiritual, afastando-se de suas crenças e de sua própria essência. Essa obsessão pode ocorrer ao longo de anos, se tornando cada vez mais difícil de se livrar sem o auxílio de práticas espirituais específicas, como orações, limpeza energética e o fortalecimento do campo áurico. Para combater a obsessão espiritual, é necessário um processo profundo de transformação interior, que inclua a busca pela autossuperação, a conexão com o divino e a cura emocional. Em relação à proteção contra o vampirismo espiritual, o caminho mais eficaz é o autoconhecimento e a prática constante de elevados princípios espirituais. Quando nos elevamos espiritualmente, ao praticarmos o amor incondicional, a humildade, a pureza de pensamento e a generosidade, criamos um campo energético que serve como uma blindagem contra as entidades parasitas. A oração, a meditação, a prática de boas ações, o perdão e a vivência de princípios cristãos são fundamentais para manter nossa aura protegida. Pessoas com uma vibração elevada dificilmente se tornam alvos de espíritos vampiros, pois sua energia é tão pura e luminosa que essas entidades não conseguem se aproximar ou se alimentar da sua vitalidade. Ao fortalecer nossa conexão com o divino e com as energias de luz, conseguimos criar uma proteção natural contra qualquer forma de vampirismo energético, afastando aqueles que buscam se alimentar da nossa energia. Aqueles que se entregam a vícios, raiva, ressentimentos e emoções destrutivas tornam-se mais suscetíveis ao vampirismo espiritual, pois suas energias de baixa vibração atraem espíritos semelhantes, que buscam se alimentar dessas energias negativas. Para quebrar esse ciclo de vampirização, é necessário um trabalho contínuo de autocura, no qual a pessoa busca equilibrar suas emoções, resolver seus conflitos internos e transformar suas energias densas em vibracionais mais elevadas. Esse processo de autotransformação, por meio de atitudes positivas, da reconexão com a espiritualidade e da busca pela paz interior, é a chave para se proteger do vampirismo espiritual. Assim, ao elevar a consciência e fortalecer nossa energia vital, podemos restaurar a harmonia energética tanto no plano físico quanto no plano espiritual, impedindo que entidades parasitas nos afetem. Em resumo, o vampirismo espiritual é um fenômeno que vai muito além das histórias fantásticas e mitológicas, representando um sério desafio para aqueles que estão em desequilíbrio energético. Ele pode ser combatido com práticas espirituais saudáveis, autoconhecimento e o cultivo de boas atitudes, mas requer um esforço contínuo para se proteger das energias destrutivas que ainda permeiam o mundo. Ao fortalecer a nossa aura e manter uma vida alinhada com o bem, conseguimos criar uma barreira invisível contra esses espíritos parasitas, restaurando nossa saúde espiritual e nossa conexão com o divino. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre o vampirismo espiritual e como se proteger, inscreva-se no nosso canal e deixe um like. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos com ensinamentos profundos sobre a espiritualidade e o bem-estar. Não perca as novidades!